Сыне Божий, помилуй мя грешного, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. As Moradas do Castelo Interior, por Santa Teresa d'Ávila. Tradução de Antônio Fernando Borges. Sétima impressão é Realizações Editora. Canal Le Conde. Sétimas Moradas. Capítulo 1. Poderá parecer-vos, irmãs, que tanta coisa já está dita neste caminho espiritual que não é possível que ainda reste algo por dizer. Seria um grande desatino pensar assim, pois a grandeza de Deus não tem limites, nem tampouco suas obras terão. Quem poderá calcular suas misericórdias e grandezas? É impossível. E por isso, não vos espanteis com o que foi dito, nem com o que se vai dizer, pois é uma cifra, uma fração daquilo que se pode contar sobre Deus. Ele nos faz uma grande misericórdia quando comunica estas coisas a alguma pessoa para que as possamos vir a saber, porque quanto mais soubermos que Ele se comunica com as criaturas, mais louvaremos sua grandeza e nos esforçaremos para termos em grande consideração as almas com que o Senhor tanto se deleita. Embora cada um de nós tenha uma alma, não a estimamos como merece uma criatura feita à imagem de Deus e, portanto, não compreendemos os grandes segredos que ela contém. Queira Sua Majestade, se for servido, conduzir minha pena, e me permita saber como vos dizer alguma coisa do muito que há para ser dito e que Deus revela a quem Ele introduz nesta morada. Muito tenho suplicado a Sua Majestade, pois Ele sabe que minha intenção é que Suas misericórdias não permaneçam ocultas, para que Seu nome seja louvado e glorificado. Tenho esperança de que, não por mim, mas por vós, seja-me concedida esta graça, para que possais compreender aquilo que vos importa, que não haja impedimento de vossa parte para que vosso esposo venha a celebrar este matrimônio espiritual com vossas almas, pois que traz consigo tantos benefícios, como vereis. Ó grande Deus! Parece que uma criatura tão miserável quanto eu chega a hesitar ao tratar de uma coisa tão superior àquilo que eu mereço compreender. E é verdade que eu tenho andado em estado de grande confusão, pensando se será melhor encerrar esta morada com poucas palavras, porque me parece que hão de pensar que eu a conheço por experiência, o que causa em mim uma imensa vergonha, pois, sabendo quem eu sou, é um sentimento terrível. Por outro lado,
Isso me pareceu ser tentação e fraqueza. Ainda que outros juízos tenhais a respeito, o importante é que Deus seja louvado e compreendido um pouquinho mais, e que o mundo inteiro grite contra mim. Quanto mais porque talvez já esteja morta, quando isto vier a público. De fato, o livro só foi publicado em 1588, 6 anos após a morte de Santa Teresa. Nota do escritor. Bendito aquele que vive para sempre e viverá. Amém. Quando nosso Senhor é servido, tem piedade de tudo que esta alma tem sofrido e já sofreu em nome de seu desejo, pois espiritualmente já a tomou por esposa, e antes que se consume o matrimônio espiritual, a introduz em sua morada, que é a 7ª, porque assim como a tem no céu, Sua Majestade deve ter em nossa alma um lugar de descanso, onde só Ele mora, e que podemos chamar de um outro céu, pois é muito importante para nós, irmãs, que compreendamos que a alma não é uma coisa obscura, e, como não a vemos, o mais esperado é que não exista uma outra luz interior, além desta que vemos, e que dentro de nossa alma existe um pouco de escuridão. Sobre a alma que não se encontra em estado de graça, eu vos admito que seja assim, e não por falta do sol da justiça, que está nela, dando-lhe o ser, e sim porque ela não é capaz de receber a luz, como acredito haver comentado na primeira morada, referindo-me a uma pessoa a quem se deu a entender que estas almas desventuradas encontram-se numa espécie de cárcere escuro, cegas e mudas, e com os pés e as mãos atados, incapazes de qualquer boa ação que lhes seja proveitosa para merecer alguma graça. Com razão podemos nos compadecer delas e considerar que durante algum tempo também nos vimos assim, e que o Senhor também pode ter misericórdia delas. Tomemos, irmãs, o cuidado particular de suplicar a Sua Majestade, sem nos descuidarmos de que se trata de uma enorme esmola, rogar pelos que se encontram em pecado mortal, muito maior do que se víssemos um cristão com as mãos amarradas para trás com uma forte corrente, preso a um poste e morrendo de fome, não por falta de comida, pois tem junto a ele os melhores manjares, e sim porque não pode apanhá-los e os levar à boca. E também está com um enorme cansaço, sentindo que logo vai expirar, e não uma morte como a que temos aqui, mas a morte eterna. Não seria uma enorme crueldade ficar olhando para ele e não lhe levar um pouco de comida à boca? E quem sabe se, por vossas orações, ele se livrasse das correntes? Já vistes e compreendestes. Pelo amor de Deus, eu vos peço que sempre em vossas orações vos lembreis de almas semelhantes. Não tratemos delas agora, mas das que, pela misericórdia de Deus, fizeram penitência por seus pecados e estão em estado de graça, e que podemos considerar não como lugares estreitos e limitados, mas como um mundo interior, onde cabem tantas e tão lindas moradas como já vistes. E é razoável que seja assim,
pois dentro da alma existe uma morada para Deus. Pois quando Sua Majestade concede a mencionada graça do matrimônio divino, primeiro introduz a alma nesta sua morada, e Sua Majestade quer que não seja como de outras vezes em que a colocou nestes arrebatamentos. E eu bem creio que Ele a une consigo em tais ocasiões, e na oração chamada de união, embora não pareça a alma que está sendo chamada para entrar em seu centro, como aqui nesta morada, e sim na parte superior. Isto importa pouco. Seja de uma forma ou de outra, o Senhor a une a si. Mas Ele a torna cega e muda, como ficou São Paulo em sua conversão, e não a deixa sentir como ou de que maneira acontece aquela graça de que está desfrutando, porque o grande deleite que a alma então sente é o de se ver perto de Deus. Mas, quando Ele a une consigo, a alma não compreende coisa alguma, pois perde todas as faculdades. Aqui, na última morada, a coisa acontece de uma outra maneira. Nosso bom Deus já lhe quer tirar as escamas dos olhos, para que enxergue e compreenda um pouco sobre a graça que lhe está concedendo, ainda que de uma forma estranha, e introduzida naquela morada por visão intelectual, por uma certa maneira de representação da verdade, a Santíssima Trindade se mostra para ela, todas as três pessoas, com uma inflamação que vem primeiro ao seu espírito, sob a forma de uma nuvem de imensa claridade, e a alma compreende, por uma notícia admirável que lhe é dada, com uma grandíssima verdade, que estas pessoas distintas são todas as três uma só substância, um poder e um saber, e um só Deus. De maneira que aquilo que conhecemos pela fé, aqui a alma compreende, podemos dizer, pela visão, embora não seja uma visão com os olhos do corpo nem da alma, porque não se trata de uma visão imaginária. Aqui, todas as três pessoas se comunicam com ela e conversam com ela e a fazem compreender aquelas palavras que o Evangelho diz que o Senhor falou, que Ele, o Pai e o Espírito Santo viriam morar na alma que o ama e guarda seus mandamentos. Oh, valha-me Deus, quão diferente é ouvir estas palavras e acreditar nelas e entender desta maneira o quanto elas são verdadeiras. E a cada dia esta alma se espanta mais, porque parece que as três pessoas nunca mais se retiraram dela. E notoriamente vê, da forma como foi dita, que elas estão no interior de sua alma, bem lá no íntimo, num lugar muito profundo, que ela não sabe explicar como é, porque não tem cultura para isso, sente em si esta companhia divina. Pode nos parecer que, sendo assim, a alma não se encontra em seus sentidos, e sim tão embevecida que não consegue compreender nada.
Mas, muito mais do que antes, trata-se de serviço de Deus. E, terminadas suas ocupações, ela permanece naquela agradável companhia. E se esta alma não faltar a Deus, Ele jamais faltará a ela, a meu ver, dando-lhe sempre a perceber claramente sua presença. Ela tem uma grande confiança de que Deus não a abandonará, pois se Ele lhe concedeu esta graça, não permitirá que a perca. E é justo que ela pense assim, embora não deixe de andar com mais cuidado do que nunca, para não desagradá-lo em nada. Entenda-se, trazer esta presença não é algo tão inteiramente, quero dizer, tão claramente manifesto como da primeira vez, ou mesmo em algumas outras em que Deus quer dar-lhe este presente. Porque se assim fosse, seria impossível cuidar de outras coisas ou até mesmo viver entre as pessoas. Mas, embora não seja assim com esta luz tão clara, a alma não deixa de perceber que está na companhia do Senhor, digamos como alguém que estivesse com outras pessoas num aposento inundado de luz, e as janelas se fechassem de repente e deixasse tudo às escuras, e até que a luz retorne, ela não vê os demais, mas nem por isso deixa de compreender que elas estão ali. É o caso de perguntar se, quando a luz retorna e ela quer tornar a vê-las, consegue fazer isto. Isto não está em suas mãos, mas na do nosso Senhor, quando Ele quer que se abra a janela da inteligência. Já é uma imensa misericórdia que nunca se afaste dela e permita que ela compreenda isso com tanta clareza. Parece aqui que a Divina Majestade, com esta admirável companhia, quer dispor a alma para coisas mais sublimes, pois está claro que ela será plenamente ajudada para seguir adiante na perfeição em tudo e perder o medo que algumas vezes tinha das outras graças que lhe concedia, como já foi dito. E de fato aquela pessoa havia melhorado em tudo e, por maiores que fossem os sofrimentos e empreendimentos que enfrentasse, o essencial de sua alma jamais se afastava daquele aposento, de maneira que, de alguma forma, parecia haver uma divisão em sua alma, pois pouco depois de receber esta graça, vieram-lhe grandes sofrimentos, à semelhança de Marta, quando se queixou de Maria, perguntando-lhe algumas vezes como ela podia estar sempre se deleitando naquela quietude a seu prazer, deixando-a em tantos sofrimentos e ocupações, sem lhe poder fazer companhia. Isto poderá vos parecer desatino, filhas, mas verdadeiramente acontece assim. Embora se saiba que a alma é só um conjunto, isso que lhes disse não é fantasia, é coisa muito comum. Por isso eu vos dizia que, em face de determinadas coisas vistas em nosso interior, percebe-se claramente que existe de alguma forma uma diferença bem conhecida entre a alma e o espírito, por mais que tudo seja uno. Percebe-se uma divisão tão delicada que algumas vezes parece que uma e outro atuam de formas diferentes, de acordo com o sabor que o Senhor quer lhe dar. Também me parece que a alma é uma coisa diferente das faculdades e que não se trata de uma coisa só. Há tantas e tão delicadas coisas no interior que seria um atrevimento eu me pôr a explicá-las.
Lá no céu veremos isso, se o Senhor nos conceder a graça de nos conduzir, por sua misericórdia, até onde compreendamos estes segredos.